Pessoal que está entrando na live, vocês estão ouvindo a minha voz? Dá um ok para mim. Se vocês estiverem ouvindo a minha voz, Antônio Henrique, você está ouvindo a minha voz, gente? Som. Não sei. Beth, é com a sua voz. Deixa eu falar aqui com ela, gente. Só aguenta aí um minutinho. É o seu áudio. Eu estou pedindo para ela, de repente, entrar pelo celular dela, mas a gente fez o teste hoje à tarde e estava tudo ótimo. Vamos ver o que houve aqui, gente. Beth, querida, você fez a mesma coisa? Porque tá tudo igual, seu vídeo tá ótimo. Ela já fez isso, ela já saiu e entrou. Deixa eu ver o que ela tá falando aqui comigo. Gente, para quem está começando a ouvir essa live agora, hoje eu vou conversar com a Beth Camarão, jornalista. Vou até colocar aqui o resuminho, tá, da vida dela. É uma loucura essa história de live, né, gente? Tudo exatamente. Você tem fone de ouvido? Você tem fone de ouvido? Gente, o probleminha técnico aqui, tá? Mas acontece até, já que hoje a gente vai falar de imprensa, acontece até nas emissoras famosas, né? Que eu vejo toda hora acontecer. Então, muita calma nessa hora. Um minutinho. Querida, esse aqui não dá para entrar pelo Instagram. Abre o seu celular e entra nesse link pelo celular. Aí você vai falar comigo pelo celular. De repente funciona. Mas aí a live já começa no Instagram, entendeu, Beth? Olha só, abre o teu celular, pega o teu celular na nossa mensagem trocada e clica no link. É a mesma coisa. Se a pessoa não precisa, tá? Tenta aí. Gente, que pena, porque a gente testou hoje de tarde, ficou conversando aqui nesse link e estava tudo certo. Enquanto a Beth
Entra aí. Eu vou ler para vocês aqui uma coisa sobre a imprensa, que é muito interessante, que foi estou tirando aqui do site do Instagram do Partido Novo. No dia da imprensa eles colocaram, né? Imprensa, entre erros e acertos, o pilar da liberdade. Em 1445, um novo dispositivo foi o estopim para uma revolução que popularizou os ideais de liberdade do Ocidente, a prensa de Gutenberg, uma máquina que permitia a reprodução de conteúdos antes feitos manualmente. Em poucos anos, exemplares podiam ser encontrados em cidades como Veneza e Londres. E acho que ela vai entrar agora. E... Conseguimos, afinal. Beth, querida, eu botei aqui, ó, um resumo da sua bio, uma mini bio, jornalista, apresentadora e comentarista de rádio e TV. Participou do programa Sem Censura por 10 anos. Apresentou jornais na TV, Band e TV com TVE. Atualmente é debatedora nas rádios Paradiso e Metropolitana. Gente, eu conheci a Beth num grupo de gente engajada para mudar o Rio de Janeiro. Para variar, eu tô sempre nesses grupos todos, eu tô. E aí foi uma afinidade logo de cara, eu e a Beth, a gente tem a mesma pegada assim, prática de querer agir. Eu converso muito com ela, uma mulher muitíssimo inteligente, uma experiência incrível nisso tudo aí que a gente vai conversar hoje. Beth, bem-vinda! Obrigada, Adriana. Eu tenho muito prazer em estar aqui com você. E eu vou falar um pouquinho disso também. Você falou desse nosso conhecimento. A gente tem um grupo formado que chama-se Juntos Somos Mais Rio. Eu encontrei a Adriana lá. E, imediatamente, na primeira reunião, pelas ideias dela, as propostas dela e tudo mais, eles resolveram selecionar algumas pessoas para ficarem à frente dos grupos, fazendo com que o trabalho fosse efetivado. E quem foram as escolhidas? Naturalmente, Adriana Baltazar, Adriana Bentes e Elizabeth Camarão. Então, nós três estamos tentando tocar esse grupo que até a pandemia funcionava muito bem. Qual é a proposta do grupo? A proposta do grupo é exatamente a gente tentar elaborar algumas medidas que possam transformar o Rio de Janeiro novamente numa cidade maravilhosa, boa de se viver, de se trabalhar, de se fazer turismo, enfim, a cidade que a gente quer para a gente, né? E estávamos fazendo isso, algumas propostas, reabertura de parques, comunidades e tudo mais, até que a pandemia nos pegou. E agora estamos aí nessa situação, com tudo parado, esperando a retomada, para a gente continuar trabalhando pelo Rio, com a Adriana à frente disso, que eu espero que ela seja candidata a alguma coisa em algum momento e todos votaremos nela para o Rio voltar a ser o que sempre foi, né, Adriana? Adoro! Olha, Beth, garra e determinação eu tenho, hein? Isso a gente não pode negar. Verdade. Não. E não é só isso, muito trabalho também, porque você é uma trabalhadora. A gente, como jornalista, trabalha 24 horas por dia. Agora, você que não é jornalista também trabalha 24 horas por dia. Eu acho que isso é que nos juntou mais nessa história, né? Nós somos umas trabalhadoras. É isso aí. Gente, então a nossa proposta aqui hoje é conversar sobre a imprensa, né? Tanto que o título da live é Que Imprensa é essa? Beth, a imprensa, é lógico que a gente preza muito sempre pela liberdade de imprensa, e ela deve ser, um pilar muito importante da democracia, ainda que a gente não concorde com ela. Então, eu quero deixar claro aqui na live, antes da gente entrar nas polêmicas, que eu não sou o tipo de pessoa que fico assim, essa emissora não vejo mais, esse jornal não leio mais, esse jornal pelo site não vejo mais também. Sabe, eu não sou assim. Eu gosto de ver. É lógico que não são todos que eu vou ficar vendo durante muito tempo, né? Ou ler tudo de todos os jornalistas, de todos os editoriais. Mas eu gosto, eu assisto quase todas as emissoras, leio quase todos os jornais, principalmente digital. Tenho afinidade, às vezes, com um jornalista, óbvio, é normal, mais que outro.
E, às vezes, alguns mesmo que eu não concordo, ou que eu vejo ali uma tendência, uma opinião muito tendenciosa, muito descarada, ainda assim eu consigo tirar proveito de muita coisa que eu leio, mesmo identificando sei lá, esse ataque ou essa coisa muito tendenciosa, né? A gente sabe que a imprensa tem é uma responsabilidade, então me deixa muito preocupada, porque que um jornalista ou outro tem a sua veia, isso eu não vejo como problema. O problema maior para mim é a imprensa informativa, né, Beth? Eu não sei se eu estou falando os termos certos, depois você vai me corrigir. Mas aquela que tem o dever de informar, ela manipular vergonhosamente os dados, omitir o que é interessante para ela, frisar o que... Enfim, essa manipulação me preocupa muito. Por outro lado, é muito complicado uma tentativa de controlar essa vamos dizer assim, esse apoio, esse ataque descarado a alguns políticos ou alguns projetos, porque o controle pode ser muito perigoso também. Então, você está sentindo, porque assim, eu vejo nas minhas redes sociais e presencialmente também, quando a gente bate papo, assim, uma revolta muito grande, e aí eu não estou dizendo revolta de minions, né? De esquerdistas, bolsonaristas, direitistas, de radicais. Eu estou falando de gente inteligente, que pondera, que lê e pondera e fala, Adriana, está vergonhoso. Você acha que está vergonhoso, Beth? Ô, Adriano, o que eu acho é o seguinte, eu sou jornalista, então eu vou falar como jornalista sênior que eu sou, porque eu já tenho quase 40 anos de formada, 30 e tantos anos, a vida inteira eu fui da imprensa, eu fiquei 27 anos em televisão, passei por rádio, revistas, jornais, e hoje em dia eu faço muita assessoria de imprensa, mas faço comentários também em 2 rádios. O que eu vejo? Ô, Adriano, o que eu vejo é o seguinte, na minha época de jornalismo, quando eu fiz o curso, havia uma coisa que me incomodava muito, mas que todas as faculdades de jornalismo sempre pregaram, que é o seguinte, a notícia é a parte ruim da história, é o que não está funcionando, é a grande desgraça. Por exemplo, você dizer que todos os trens da Central estão limpos, bonitos e, afinal, funcionando, isso eles têm que estar, é o que deveriam estar, isso não é notícia. Agora, se eles estão imundos, descarrilharam, estão sem segurança, seja lá o que for, isso é notícia. Então, eu não concordo, porque eu acho o seguinte, a gente tem que mostrar também a parte boa da história e o que está sendo feito. Eu acho isso importante. Mas chegamos neste momento, vamos chegar rapidamente à nossa situação atual. A imprensa, para mim, o quê? A gente é também, eu me sinto um quarto poder, ou seja, a gente é um poder que tem voz para mostrar e fiscalizar o que está acontecendo de errado, entre aspas, ou que a nossa visão seja errada, nos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. E hoje o que eu vejo é uma guerra declarada entre a imprensa e o executivo. E aí eles dizem, eu falo muito com jornalistas ainda, eu estou nesse meio, eu frequento os jornais, eu converso com as pessoas, e eles dizem o seguinte, nós temos hoje em dia um executivo, um presidente, que é muito bruto, que odeia a imprensa, que sempre está xingando a gente, que não quer dar informação. Eu falo, gente, mas a recíproca é verdadeira. Esse presidente, eu quero dizer a vocês que eu não sou bolsonarista. Eu me dou o direito de ver os 2 lados, porque eu não tenho muita raiva por nenhum dos 2, não há muita raiva nisso. Eu me posiciono, eu como cidadã, Elizabeth Camarão, eu tenho meu posicionamento. Agora, como a jornalista Elizabeth Camarão, eu me sinto obrigada a ter dignidade e sinceridade no que eu falo. Eu estou ali para informar o que aconteceu. Então, outro dia, uma conversa dizendo, a gente falando, ele é tosco, ele não é uma pessoa tão fina, e ele fica muito atiçado. Vocês atiçam com vara curta, vocês a toda hora falam mal, falam da família e tudo mais. Isso é uma conversa distendida entre pessoas de diversos setores da sociedade. Eles diziam, mas o Figueiredo, na época do Figueiredo, também era grosseiro e tudo mais, e nunca xingou a imprensa assim. Eu falo, meus amigos, vocês têm que lembrar só de uma coisa. Eu concordo, mas na época do Figueiredo, ninguém falava o que falam hoje do Bolsonaro. Por quê? Porque era uma ditadura. Ninguém podia falar nada. Então, o que podiam falar é o seguinte, não concordava com uma medida é outra, mas não tinha essa história
que não se respeitava a liturgia do cargo. O que eu vejo hoje, e que de vez em quando eu fico estarrecida, é o seguinte: fazerem matérias ou falarem do presidente falando é um idiota, é um boçal, é maluco, é descompensado, é desequilibrado. Gente, ele pode ser tudo isso, a gente pode concordar de uma forma ou de outra, ou pessoalmente, mas, de qualquer maneira, o homem teve 57 milhões de votos. Ele está lá pelo voto popular. Se nós tivéssemos uma ditadura, o cara fosse colocado lá, todo mundo ia ter que engolir isso e tratar a coisa pianinha. Não é isso que acontece. A gente, graças a Deus, tem liberdade para falar. Agora, não é possível o tipo de matéria, Adriana, que se faz hoje, que a gente ouve assim, alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, no início, quando o ministro Mandetta, da Educação, estava fazendo um trabalho ótimo e começava a dar as informações, ninguém podia falar mal do Mandetta. Mas aí o que acontecia? As informações eram o seguinte: está fazendo um ótimo trabalho, ajudando a pandemia, os estados e tudo mais, mas vocês não sabem o que vem por aí. Gente, a gente, como jornalista, sabe que esse mais já não é matéria. Mais o quê? A gente não tem bola de cristal. Não é? Então é o seguinte, cá para nós, como é que você vai saber mais o que vai acontecer? O que a gente, como jornalista, tem que fazer? Está acontecendo isso, isso, isso. Quando vier o mais, você noticia de novo com o mais que veio. Você sabe, Adriano, uma coisa que me incomodou muito, embora eu já não esteja mais nesse jornalismo diário, a não ser nos comentários, as matérias que saíram em termos de Brasil inteiro, há um mês, não, há uns 3 meses atrás, aquela matéria que era o seguinte: um miliciano tinha chegado no condomínio que o Bolsonaro morava e foi convidado a entrar, e houve um erro ali e disseram que o Bolsonaro tinha deixado ele entrar. Isso aconteceu, a informação foi passada, num dia, na parte da manhã, a Globo saiu correndo, todas as emissoras, claro, a gente tem que fazer isso, todo mundo corre para ver onde é que Bolsonaro estava naquele momento. E ficou comprovado que ele estava em Brasília, com ponto assinado, tinha tido participação, inclusive, falando da tribuna. Então, o que acontece? Um jornalismo sério, que é o que eu considero um jornalismo sério, a matéria caiu ali, morreu, não tem matéria. A matéria que disse que o cara entrou porque o Bolsonaro entrou, o Bolsonaro estava lá, o Bolsonaro não fez entrar. Não tem matéria. E o que aconteceu? Todos os jornais contaram a história da não matéria e por que será que o cara disse que era o Bolsonaro. Eu vou te dizer, você sabe o que eu acho que aconteceu? O pobre coitado do porteiro anotou lá o número da casa errada e botou a casa que era o Bolsonaro, e quando olhou lá, achou que era o Bolsonaro que tinha chamado, não aconteceu nada daquilo. Então, aquilo não era para ter saído como matéria e foi feito um estardalhaço. Isso é que eu bato de frente, às vezes, com os meus colegas. Adriana, não pode acontecer. Vou te deixar falar um pouco. Eu posso te interromper? A gente é mulher, a gente fala pra caramba e a gente vai se interrompendo, tá, Beth? Por favor. Duas coisas que eu queria dizer aí. Bom, primeiro, com relação a isso que você falou, eles na própria matéria, né? Vamos falar agora, vamos dar nome aos bois. A Globo realmente falou na matéria que ela conferiu, que ele estava trabalhando em Brasília e etc e tal. Mas então, para que falar? É isso que eu estou dizendo. A matéria caiu. A matéria caiu. Não tem matéria, a matéria caiu. Numa redação, trabalhei em televisão a vida inteira, você manda o repórter verificar, a gente por telefone procura saber, não é aquilo, não tem matéria, a matéria caiu. E não caiu, virou primeira página de tudo quanto foi jornal, e todos os jornais da noite de televisão noticiaram uma matéria que não era matéria. Agora eu te pergunto, se você é presidente da República, vê uma coisa dessas, assintosa dessas, você pode tratar essa imprensa com respeito e consideração? Eu acho que virou um círculo vicioso. Eles falam, a imprensa fala mal do presidente, o presidente retorna falando mal com a imprensa, sonegando informação, fazendo o que não pode fazer também. Não estou defendendo ele. Ele não tem, talvez, equilíbrio psicológico para enfrentar isso, não imaginou que ia enfrentar, está achando que está fazendo o melhor possível. Então, o que eu acho que tem que acontecer nesse momento? Tem que haver uma distensão dos dois lados. Não é possível continuar desse jeito. Eu acho que tá demais. Agora, é aquela coisa, a gente não sabe o que nasceu primeiro, né? A gente sabe que a imprensa, naturalmente, nunca teve muita simpatia por ele, né? Mas, até então, era porque a imprensa era mais esquerda. Então, eu me lembro, por exemplo, na questão
do embate dele com a Maria do Rosário, que para mim foi até onde ele começou a ficar mais famoso, ela perturbou ele muito ali, né? Ela cavou aquela briga ali. E a imprensa foi, já desde aquele momento, eu não sei como era antes, eu não prestava muita atenção nele especificamente, o que a imprensa falava dele, mas ali, naquele momento, eu já senti realmente um lado para defender, um lado para ser o vilão da história, e a imprensa escolheu dele. Então, depois daí, eu só vi realmente já um estado beligerante o tempo todo entre os dois, e tá muito feio agora. Agora, o que eu acho também, Beth, é o seguinte: acaba que a imprensa, além de outros desserviços, que a gente vai falar daqui a pouco, nesse sentido especificamente do presidente, ela presta um desserviço enorme, porque ela ataca tanto que, às vezes, o que originou o ataque tem até razão de ser, mas não é papel dela atacar daquela maneira. Então, o que acontece? Em vez da população prestar atenção, vamos supor, num deslize, num erro, numa coisa passível de ser criticada, as pessoas já querem defender, porque a imprensa já fez esse ataque. Ela não deixou a bola para a população refletir. Ela já agiu informando, atacando, concluindo, e aí você fala, pô, você não acha que é um... Quer dizer, ela quer atacar ele, mas às vezes ela faz com que as pessoas sintam vontade de defendê-lo, ao invés de raciocinar, de pensar, de refletir sobre aquilo. Você não acha, no caso dele? O que eu acho é o seguinte, Adriana, está sendo ruim para todos os lados. Em primeiro lugar, é o seguinte, está sendo muito ruim para o presidente, porque ele fica cada vez mais enraivecido, ele tem muita raiva. A gente vê que ele, às vezes, vem transtornado falar com a imprensa. Está sendo péssimo para o país, porque está um desgoverno danado, cada hora ele quer fazer alguma coisa para sonegar informações e tudo mais. Está sendo muito ruim para a imprensa também, porque as verbas publicitárias do governo estão sendo cortadas. Muita gente, como você diz, por causa dessa raiva que está deixando de comprar revistas e jornais. Olha, eu tenho grupos de amigos, inclusive jornalistas, isso é uma coisa que eu posso dizer porque eu aponto. Vários que cancelaram a Veja, as assinaturas da Veja, porque não toleravam mais o que a revista estava botando. Muita gente, jornalista, cancelou. E não é jornalista de direita, não é nada disso, não. É gente como nós, normal. Então, não estava sendo bom para os jornais. Eu tenho ouvido regularmente as pessoas dizendo, eu não vejo mais tal jornal ou tal outro jornal, porque você já sabe o que eles vão dizer, eu estou virando para outra emissora. Quer dizer, para quem está sendo bom isso? Para a população não está sendo informada devidamente. Para o presidente, está sendo péssimo. Para ele está sendo péssimo, porque ele passa o tempo todo se defendendo. E para os jornais, a imprensa, será que a imprensa pensa que vai conseguir, dessa maneira, derrubar o presidente? Eu fico estarrecida com isso. Eu fico estarrecida. Gente, olha aqui, esse negócio, falam tanto de democracia, isso não é uma democracia. O homem está lá por causa de 57 milhões de votos. Todo mundo já não é mais, agora já não votaria ali. Tá bom, então na próxima eleição não vão votar. Mas vocês vão mexer em o que agora? Vão tirar de quê? Vão botar o quê? Como é que vai ser isso? Gente, nós temos as instituições democráticas nesse país funcionando perfeitamente. Os três poderes, o judiciário perfeitamente, o Congresso e a imprensa. Estamos todos aqui. Não tem como se derrubar uma coisa dessa, porque a imprensa fica fazendo fofoca, jogando uns contra os outros e criando matérias que não existem. Eu acho que isso é que não pode continuar havendo. Está sendo ruim para todo mundo. Não é possível eles não verem isso. Para quem está adiantando falar mal dessa maneira? Para quem está adiantando? E eu fico estarrecida com os comentaristas, colegas meus, muita gente de ótimo nível, que hoje em dia, quando chamam os entrevistados, normalmente pessoas que eles já sabem, são escolhidos a dedo para falarem mal do governo, e perguntam aos entrevistados, o senhor não acha isso, se posicionam, resta a pessoa entrevistada falar, acho, porque tudo que tinha que dizer já foi dito. Isso não é entrevista. Você é comentarista, você pode fazer um comentário em cima da notícia, mas criar notícia com bola de cristal e ver, mas você não sabe o que vai acontecer, não é só isso. Eu vejo, às vezes, colega, eu falo, vem cá, como é que você fez essa matéria? Eu fiz com muitos dados que eu peguei na internet. Gente, existe uma coisa que é o banco de dados e outra coisa que é um bando de dados.
um bando de dados, você pega na internet por uma palavra, por uma frase, uma coisa qualquer, pega o que você quiser e bota. Você Ô, acha que Beth, pode botar uma matéria por aí? tocou no ponto. Eu vou parar daqui a pouquinho, só para ler os comentários, que eu gosto muito de deixar a galera participar e a gente falar do que eles estão comentando aqui. Mas antes disso, você tocou num ponto agora excelente. Tem sites jornalísticos e mesmo grandes jornais na parte online que o desespero está tão grande que eles estão repostando, republicando coisa de outro. Então a Globo posta coisa da Folha, o antagonista posta do G1. A notícia virou notícia. Eles estão se retroalimentando ali num desespero. Mas eu vou parar um pouquinho aqui só para ler o chat, que está aqui do lado, com os comentários dos nossos ouvintes aqui. Então vamos lá. Kátia, a formação de opinião se dá através da imparcialidade. Imprensa não pode ter lado, tem que ouvir os dois lados e o público formar opinião. A Astrea, nunca sei falar o seu nome, meu amor. E o que fala, e o que ele fala e a gente escuta? É a culpa da imprensa? Os palavrões dirigidos aos jornalistas que estão trabalhando? Atacar a imprensa não é um bom caminho. Concordo plenamente. Eu acho que... Mas é isso que nós estamos falando, é exatamente isso que nós estamos falando, que é dos dois lados. Virou dois lados tão grande que um xinga o outro, que é uma coisa que não podia ter chegado a esse ponto. É isso que nós estamos falando. Está erradíssimo o que ele faz. Xingar a imprensa é uma coisa horrível. Eu fico com vergonha alheia, às vezes, agora parou um pouco, né? Mas aquele negócio daquele puxadinho ali no palácio. Cala a boca, você não vai falar. Gente, eu juro, eu não consigo assistir, às vezes, tamanha grosseria que é. Eu acho deprimente, O presidente não sabe lidar com esse ataque, ele não tem equilíbrio para os ataques. Péssimo para ele, péssimo para a imprensa. É isso mesmo. O Ricardo Otelo Vilarinho Cardoso está dizendo: Beth, sou filho da Vânia Lúcia Pereira, sua amiga de infância, e você tem muita razão no que está falando. Você não acha que a Globo está preparando o Sérgio Moro para 2022? Olha aqui, Ricardo, eu me lembro de você. Uma vez eu encontrei com você com seu filhinho ou sua filhinha, eu me lembro, a sua mãe foi minha amiga de infância. Ricardo, eu não acho, não. E esse negócio é o seguinte: todo mundo bota a culpa da Globo de tudo. A Globo, essa moça que falou aí sobre o Bolsonaro dizer palavrões e tudo mais, amiga, o que a gente está falando aqui é exatamente isso. Deixa eu te dizer, eu não estou falando mal dos meus colegas jornalistas, eu estou dizendo que chegamos a um ponto que o jornalismo atual virou uma coisa que nunca foi o jornalismo que se fez com credibilidade, sabe, com honestidade, checando os fatos, que isso é de uma época, há 30, 40 anos atrás, quando eu era jornalista de redação, que eu fui a vida inteira. O que eu estou dizendo é isso. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem razão no que ele faz, pelo contrário. Ele é um cara horroroso de lidar. Você acha que hoje em dia, se eu estivesse lá tendo que cobrir o dia a dia do Bolsonaro, eu ia estar satisfeita? Claro que não ia. E provavelmente ia chegar na redação e dar murro na parede e xingar ele de todos os nomes que eu pudesse. Não é esse o caso. Está tudo errado. É isso que eu estou dizendo. E o que aconteceu? Ódio gera ódio. Ele é um cara que ele tem raiva já, ele tem muita raiva. O que acontece é isso? Agora, voltando ao Ricardo. Ricardo, eu não acho que a Globo está preparando ninguém, porque eu não acho que a Globo consiga preparar ninguém. E eu acho que o Sérgio Moro, ele diz que não, mas possivelmente ele se arrependeu muito de ter entrado nesse ministério, porque ele esperava uma coisa e o retorno que ele teve foi outra. Eu sou fã do Sérgio Moro, eu acho que ele mudou as diretrizes desse país em termos de justiça e que ele tentou fazer uma boa administração como ministro e não conseguiu. Agora, eu acho difícil ele ser candidato a alguma coisa. Pode ser que venha, vou me enganar muito. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês da Globo. A Globo, hoje em dia, tem esse jornalismo assim, achando que isso é modernismo, e também por causa esse mal-estar que foi criado durante o processo das eleições. A verdade é essa. Agora, a Globo, como empregador, você sabe que eles são ótimos. Eu nunca trabalhei na Globo, mas eu tenho histórias da Globo que eu tiro o chapéu para eles. Eu vou contar só uma coisa para vocês, rapidamente, para vocês verem que não é enfrentamento de empresa, eu não sou contra a Globo, contra nada. O que eu acho é que eles estão indo por um caminho muito perigoso. Olha aqui, quando eu trabalhava na TVE, eu trabalhava com uma pessoa que era da TV Globo, do núcleo de novelas, e que fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele era um colega ótimo, casado, com dois filhinhos e tudo, e, de repente, ele sumiu. Não vou citar nomes.
O que aconteceu? A mulher dele, indo com a sogra para São Paulo e com as crianças, sofreu um acidente, morreram todos. Ele perdeu a mulher, a sogra e os 2 filhos no acidente. E ele foi ser morador de rua. Começou a viver, a gente procurava ele, o pessoal da TV procurava, e ele estava debaixo de ponte, lá pela cidade, dos viadutos e tudo mais, com uma situação precaríssima. E, de repente, todo mundo, cadê? Foi para Portugal, ou para não sei... O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o doutor Roberto Marinho soube, por alguma pessoa da emissora, que ele estava naquela situação, o motivo da tragédia, e mandou resgatar ele onde estivesse, botou ele numa clínica de reabilitação durante um ano particular e pagou toda a despesa, e ele voltou a trabalhar e ter uma vida normal. Isso eu vou tirar sempre o chapéu para eles, porque os funcionários deles, o pessoal que trabalha com eu sempre soube disso também, Beth. Tratar funcionário muito bem em casos assim de doença e os familiares. Mulher, exatamente. Então, uma empresa que tem essa preocupação não é empresa de cafajestes, de mau caráter, não é. O que eu acho é que eles entraram por um caminho que, de repente, não conseguiam voltar e tiveram que ir levando. E estão agora num beco sem saída. O que tinha que acontecer ali, sinceramente, o que eu acho que tinha que acontecer é pegarem no governo alguém que seja um pouco mais isento, mais equilibrado, talvez, que não esteja nessa linha de frente, sentar com o pessoal, os jornalistas, os editores dos principais jornais, televisões e tudo, e estabelecer limites. Olha aqui, vamos dar para vocês informações, o que vocês quiserem, vão ser liberados. Em contrapartida, vocês vão dar a notícia. Vamos fazer isso por um período e ver o que acontece, porque isso ia ser bom para todo mundo. Essa emissora que todo mundo fala tão mal, a Globo, cá para nós, é a maior emissora de notícias do país. Eles têm uma equipe montada, uma estrutura montada, que o jornalismo da Globo News é um jornalismo de primeira qualidade, 24 horas no ar, que eles dão uma notícia de primeira qualidade. Agora, gente, os comentários têm que conter um pouco, tem que imaginar o seguinte, o homem é o presidente da República, foi eleito democraticamente, está lá, e há uma liturgia do cargo. Se ele não tem educação suficiente, nem berço, talvez, para saber enfrentar isso, vem com aqueles palavrões, aquelas coisas horrorosas, a gente vai fazer a mesma coisa? Não, você dá a notícia e acabou essa história. E tem uma coisa que pode fazer também, não cobre tanto. Vai lá para frente do Palácio do Planalto e ouve aquelas coisas. Não manda a imprensa cobrir ali, deixa ele pôr água, não bota. Ou quando ele falar palavrão, não dá a notícia que interessa a ele. Isso é uma forma de fazer. Agora, voltar dizendo as coisas que são ditas, eu fico horrorizada, não é jornalismo. E eu acho, Beth, que nessa pandemia a coisa ficou muito feia, porque e não foi só da Globo, não. A Globo, realmente, eu acho que exagera um pouco mais nesse sentido, mas eu vejo nas outras também, na CNN, eu vejo em algumas outras. A coisa ficou tão forte que eles estão polarizando, eles estão politizando a doença, o vírus e os tratamentos. Porque mas isso desde o início. Desde o início, polarizaram com o Mandetta. Eles atrapalharam o Mandetta. Porque todo dia, ali naquela coletiva, eles queriam cutucar geral. Não era só Globo, não. Geral. Queriam cutucar. O senhor se dispôs com o presidente, mas ele quer que tome esse remédio, o senhor não quer? Calma, eu não disse que eu não quero. Eu disse que não é a única solução. Mas não adianta. Pá. E isso, quer dizer, então atrapalha. E aí, o que eu sinto, Beth? Sinceramente, eu acho que é errado o presidente apresentar, vamos supor, nesse caso, a cloroquina, a hidroxicloroquina como única solução para a crise. Temos isso, pronto. Vamos liberar, que a economia... Mas, ao mesmo tempo, por conta disso, a imprensa também escondeu que várias pessoas foram tratadas. Ela fez desse remédio também um campo de batalha. Quando a gente estava vendo que, no paralelo, muita gente estava sendo tratada, eu mesma vi. Vários amigos, soube de vários casos sendo tratados, e essa polêmica, cada pessoa que entra para elogiar, já corta o microfone, né? Dizer que a hidroxicloroquina adianta, que em alguns casos, no começo. Quer dizer, é muito sério você, durante uma pandemia, uma coisa que as pessoas estão muito assustadas, inclusive eu soube que a audiência da TV aberta aumentou muito, no geral, na época da pandemia, porque as pessoas procuraram informações mais tradicionais para a doença, para os gráficos e tal, do que nas redes sociais. Então, elas aumentaram a audiência no geral,
Mas aí ficou essa politização das curas, e agora, tudo bem, está errada a falta de transparência, está muito esquisito isso, tá feio, né? A lei de transparência foi uma conquista recente da sociedade, mas, por outro lado, um monte de coisa, um monte de procedimento, um monte de questionamento, eu não vi a imprensa fazer. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que está estudando esse assunto a fundo para grandes empresas, porque ela é pesquisadora, enfim, e ela falou, Adriana, tem procedimentos, tem protocolos que foram usados na Índia, foram usados na China. A China, com aquela população imensa que ela tem, morreram muito menos pessoas que em alguns lugares, Beth. Foi onde começou a história. Então, assim, a falta de questionamento, a falta de opção, a falta de um debate verdadeiro, lúcido, prejudica muito a população também. Pois é, isso que eu estou dizendo, está sendo ruim para todo mundo. Esse negócio da cloroquina, por exemplo, que acontece, em primeiro lugar, que eu acho mais importante, o presidente não tem que falar de remédio porque ele não é médico, ele não tem conhecimento para isso. Ele devia ter ficado com a boquinha fechada e ter deixado o Mandetta fazer. Então, o que aconteceu? Na hora que o Mandetta começou a falar, e que ele viu que o Mandetta estava aparecendo, estava muito bem, dando-se bem com os jornalistas, ele ficou enciumado, a verdade é essa, e achou que o outro estava aparecendo mais que ele. Ele quis cortar as asinhas do Mandetta e deu no que deu. Ele não tinha que estar falando de cloroquina, ele tinha que deixar os médicos tratarem disso. Ele podia chamar o ministro dele e falar, olha, eu tenho visto no resto do mundo e tudo mais, mas o que ele fez ali? Ele foi radicalmente contrário para peitar e dizer quem manda aqui sou eu. Então, não vamos passar a mão na cabeça do presidente. Agora, que a imprensa também devia ter tratado de outra maneira, da primeira informação, tá bom, o presidente quer fazer a cloroquina. No mundo inteiro as informações são essas, por um lado. Por outro lado, tem pessoas que estão testando. A Organização Mundial de Saúde não fez isso, saiu uma matéria dizendo que não valia mais a pena a cloroquina, eles mandaram parar os estudos para tudo, e agora voltaram porque disseram que a matéria não estava com os dados corretos e tudo mais. Quer dizer, isso pode acontecer. Algumas pesquisas dão a favor, outras contra. Noticia-se isso diariamente. Olha, em tal lugar estão fazendo pesquisa e tudo mais. Mas não se tocava mais em presidente, não entrava comentário em cima, que o cara é um idiota, que o cara não sabe nada, e daí por aí vai. E isso não está sendo bom para ninguém. Não, e a todo momento falando assim, ele está contra a corrente mundial. Que corrente mundial? Calma, calma, tem outras coisas acontecendo também, não é assim, corrente mundial. Olha, a OMS cometeu várias falhas desde o começo dessa pandemia também, né? Então... Não, é como você diz, é o posicionamento. Por exemplo, nesse fim de semana, ontem, vários jornais, todos saíram com a manchete dizendo mais de 20 estados fizeram passeata contra o Bolsonaro. E lá embaixo, pequenininho, e pró também. Que história é essa? A manchete é que vários fizeram contra e pró também. Esses estados todos, praticamente, que tinham, o que se faz num jornalismo sadio? Várias passeatas no Brasil todo a favor e contra o presidente Bolsonaro. Aí, se você quiser fazer uma matéria que aí sim justifica, dizendo em tal lugar, o número de manifestantes contra o Bolsonaro foi muito maior do que pró cerca de tantas pessoas. Isso é matéria. Agora, dá uma manchete dizendo que as passeatas eram contra o Bolsonaro e lá embaixo, pequenininho e pró também. Onde estamos? O que é isso? Que é imprensa marrom? Não existia mais imprensa marrom. Muito tempo que está voltando a ver. Imprensa marrom. E chamando as que fizeram mais baderna, né, de democráticos. Os que estavam pela democracia, mas de preto, queimando o pneu, né? A gente via nitidamente. Não estou dizendo, olha, tem passeatas pró-governo muito truculentas também, que eu já presenciei. Né? O lado deles não é fácil, não. Tem muita gente radical. Mas aquele domingo que você citou aí foi vergonhosa a cobertura da imprensa em todas as emissoras. Todas e jornal impresso também. Foi vergonhosa. Eu mesma, gente, já fui vítima disso da imprensa e fiz uma carta à Rede Globo que viralizou, foi realmente uma comoção, porque foi uma manifestação muito grande, muito expressiva, não foi das maiores que a gente já fez, realmente,
mas foi bonita, foi grande. E o que aconteceu? Eles pegaram o começo, quando ainda estava na concentração, filmaram e foi isso que apareceu no jornal. Entende? Eu sempre tratei os jornalistas, eu falo para todos eles, galera, eu deixo vocês subirem no caminhão, mas, por favor, e uma manifestação na hora que tiver realmente o público todo. Você sabe como é que é carioca? Demora para chegar. A coisa, a gente marca às 10, a manifestação bomba 15 para meio-dia. Não adianta você filmar às 10 da manhã. Não vai filmar. Eles começam a ouvir o carro de som, então tá acabando o barulho, aí que eles vão. Então, assim, eu já fui muito vítima disso. Mesmo assim, continuo respeitando, continuo assistindo e tal, porque tem uma pessoa ou outra que segue. Mas, assim, não pode, porque na minha carta eu até disse assim, vocês fizeram, foi muito próximo daquela campanha que a Globo tinha feito no final do ano, o que você quer para o Brasil, né? E a maioria, grande maioria da população falou que era um país sem corrupção e tal e tal. Aí você faz uma manifestação contra a corrupção, a manifestação, nossa, é bonita, é expressiva, e você esconde. Não tem cabimento, né? Você não está querendo mostrar, então, o que o povo está pensando, o que o povo está almejando, o que o povo está faltando. Você não quer mostrar que a manifestação foi grande, porque a manifestação já foi nesse governo, entendeu? Mas não era de defesa de ataque. Mas aí você estava chegando exatamente no que nós já falamos aí. A história real é o seguinte, isso faz com que a população tire as suas conclusões, resolva sair dos veículos e resolva ter informações sozinha, pegando por outros veículos que nem sempre são os corretos. Você está me botando aí, de alguma maneira, estou entrando errada aí. Vamos voltar para o que está. Pronto. Bom, isso, melhorou. Agora, outra coisa que eu queria falar também. Que história é essa, hoje em dia, das demonstrações e das passeatas contra o Bolsonaro, ver escrito na frente democracia? Ué, nós continuamos numa democracia, isso é que eu não ando me conformando. Que história é essa de pedir democracia? Eu me sinto numa democracia, e tem mais. Nós só estamos conseguindo fazer as passeatas e falar o que se fala porque é uma democracia. Como é que querem uma democracia? Que outra democracia estão querendo? Essa daqui é a democracia. É quando dizem, na hora do voto não se vota, vamos votar em branco, se vier de novo, eu falo, gente, eu me recuso. Eu fui de uma época em que a gente lutou muito para voltar a votar, na época da direta já. Tudo que eu queria era lá botar o meu voto. Agora que a gente pode votar o voto, você não quer, um grupo não quer respeitar porque não era o que vocês queriam, o homem foi votado. Por algum motivo ele foi, talvez por causa do grupo que estava aí, as pessoas não estavam satisfeitas. O que tem que se fazer é botar as informações de tal maneira que as pessoas possam avaliar e tomar a sua decisão. E não querer impingir uma matéria de bandeja com o seu posicionamento, porque a Globo fez isso antes das eleições. O que eles fizeram exatamente pelo grupo do Bolsonaro, para as pessoas não votarem nele, ali já foi uma coisa vergonhosa. E aí, ali começou esse clima. Então, realmente, é o seguinte, eu sou uma jornalista das antigas, eu sou muito pelo correto, eu faço questão de mostrar os dois lados. É claro que eu tenho meu posicionamento, mas eu sou absolutamente isenta quando eu faço as minhas matérias de jornalismo e tudo mais. Eu fazia sempre questão, hoje em dia eu sou comentarista, eu falo o que eu acho, não é matéria, mas nas minhas matérias escritas, eu fazia questão de revisar para ver se não tinha nenhuma tendência para lado nenhum, e todos os meus colegas sabem disso, as pessoas me conhecem. Agora, nós chegamos num ponto que, às vezes, eu falo, não é possível, não estou ouvindo uma coisa dessa, porque vem fugindo de uma matéria séria, vem fugindo completamente. Tem emissoras que dizem, nós damos as notícias para vocês tirarem as suas conclusões. E não é verdade. A notícia é dada de uma maneira que só um lado é visto e deturpado. Isso não pode foi o que eu falei no começo. Já deu a notícia, já comentou, já disse que era horrível, já disse que aquilo não devia ter acontecido. Que notícia é essa? Não é notícia, é um comentário, né? Que história é essa? Incomoda muito também. Me incomoda muito, de geral, mas da imprensa fica muito feio também, essa indignação seletiva, né? Então, assim, realmente, o presidente toca em assuntos muito espinhosos, tipo AI-5 e etc e tal, mas a gente, nesses anos todos de esquerda no poder, que a gente teve que aguentar, né? Porque foi eleito também democraticamente, pelo voto, e a gente não ficou pedindo impeachment, né? A gente pediu da Dilma
por outra história, pedalada fiscal, mas eu ficou desde o primeiro ano do Lula pedindo impeachment, né? A indignação política, quer dizer, na época deles, também se falava de fechar Congresso, MST, a CUT, Boulos, aquele Tedley, o Zé Dirceu, o que eles já ameaçaram, guerra civil e tudo, e ninguém falava nada, não via essa indignação, nem do STF, nem da OAB, e nem da imprensa. Adriana, está tudo errado. A verdade é, chegamos a um ponto de impacto aí nessa história, que eu acho que há muita raiva de todos os lados. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu ia falar em termos de finalização, mas eu vou falar agora até para a gente discutir e para as pessoas também que estão nos ouvindo falarem alguma coisa. É o seguinte, está tudo errado. Eu estou achando que é um jornalismo que não foi o jornalismo que eu aprendi, que de vez em quando ali eu vou e bato de frente, que se eu tivesse que dar aula para essa gente toda, que eu dei aula para muita gente, eu estaria ensinando tudo que eu aprendi no início, que eu acho que era... Eu tive professores como Alberto Dines, como Marcelo Ipanema, como gente que era a elite do jornalismo brasileiro. O que a gente aprendeu não é isso que eu estou vendo aí. Agora, por outro lado, o seguinte... A imprensa é absolutamente necessária em qualquer país desse planeta. Uma imprensa livre, que possa dizer o que está acontecendo, fiscalizar os outros poderes. Eu acho que para a gente ter uma democracia que todo mundo é o que todo mundo quer, essa imprensa é que nós estamos tendo. Não podem falar que não. A gente fala o que a gente quer. E tem que continuar a ser. Tem que continuar a abrir informações, ter transparência, se falar com a imprensa. Agora, tem que haver uma distensão nisso. Não podem uns continuar ofendendo os outros, que isso vai chegar numa guerra, sabe, mortal. Ou morre um ou morre outro. Ou as empresas vão para o brejo porque vão acabar os financiamentos, vão acabar as ajudas governamentais, os anúncios, tudo mais. Ou o governo vai para o brejo porque foi tão massacrado que não conseguiu chegar ao final. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer de novo aí? Eu acho que não é isso que ninguém quer. E não é isso que a imprensa está aí para fazer também. Eu, às vezes, fico muito incomodado e eu espero que se chegue... Sabe que outra coisa que me incomoda, não se tem mais porta-voz. Quando a gente tinha porta-voz, não esse último porta-voz, que a gente sabia que ele não conseguia dar as informações, que era uma coisa complicada. Mas se o presidente da República não tem nenhuma empatia com a imprensa, não gosta de falar com a imprensa, e quando fala sempre se aborrece, ele tem que ser inteligente o suficiente para ter um jornalista de boa envergadura, bom posicionamento, que fale com todos os lados da imprensa e que possa passar uma informação correta diariamente, uma vez por semana. Isso tem que haver, isso vai ser um anteparo entre ele e essa brigalhada toda. Não vão parar de falar mal dele, mas vão diminuir. E, olha, para de cobrir, de repente, a porta do Palácio do Planalto, vão ouvir menos desaforo, vão voltar com menos raiva para a redação. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que está, eu não sei onde isso vai parar. Essa história, de vez em quando, eu fico incomodada disso. Eu vou dormir, nem durmo. Porque eles estão insuflando a população num tal grau que não vai ser produtivo para ninguém, nem para o que eles querem. Nem para o que eles querem. E Beth, você vê uma coisa. Tem razão, que, assim, em relação ao governo, quando outras pessoas estiveram nesses programas, nos programas de televisão, ou, enfim, em entrevistas para jornal, como Guedes, como Tarcísio, eles deram um espaço bom, não antagonizaram com pessoas do Ministério, ministros, secretários, foram debates bons. Então, na minha opinião, é por aí que o governo tem que claro. andar, sabe? Vamos botar gente que tem esse dom, vamos botar gente que tem projeto para apresentar, porque fica um erro dos dois lados. O presidente, quando está com a imprensa, quer dizer, quando não está também, né? Não tem muito o que falar, muito o que dizer. Por exemplo, na pandemia, ele não tinha uma proposta, né? Ele não tinha, olha, eu estou conversando, estou trazendo milhares de testes, ele só tinha coisa da cloroquina para falar. Então, sai de campo, porque ainda tem pessoas ali trabalhando razoavelmente bem, deixa as pessoas trabalharem, darem entrevistas sobre o seu projeto e que o assunto vire o projeto, né? E não picuinha, porque tá uma vergonha. Está uma vergonha do presidente, está uma vergonha de deputados e deputadas, baixaria de internet hoje. Cara, que baixa
passaria essas deputadas discutindo mensaginha de Twitter com o nosso dinheiro, né? Porque é tudo dos gabinetes, é tudo usando o pessoal de comunicação dos gabinetes, salário bancado com dinheiro público, e discutindo nas redes sociais. Eles tinham que estar trabalhando, tinham que estar discutindo coisa, gente. Tinham que dar entrevista de Twitter mal trocado, entendeu? Uma falou daqui, outra falou dali, que vergonha também, né? Eu acho o seguinte, o Paulo Guedes, eles respeitam, porque o Paulo Guedes é um cara, um empresário bem-sucedido. Ele se dá o respeito também, né, Beth? Exatamente. Mas ele é uma pessoa muito informada, uma pessoa muito séria. Eu fiz alguns trabalhos próximos a ele, de congressos que ele organizou e tudo mais, há muitos anos atrás. Ele é uma pessoa muito respeitada no meio profissional e no meio do empresariado. Então, ali você vê que agora eles começaram a jogar pedra, dizendo que naquela reunião ele começou a falar palavrão para ficar igual o presidente. Bateram um pouquinho, mas não entram muito de sola, porque ele é uma pessoa respeitável e eles sabem que essa economia é fundamental para esse país não ir para o buraco direto. E só ele pode, nesse momento, tirar o Brasil dessa situação econômica. A gente sabe que pouca gente entraria ali no momento. Em primeiro lugar, pouca gente vai querer pegar esse rabo de foguete. Em segundo lugar, pessoas da envergadura dele, eu acho que poucas entrariam, não tem dúvida. E o ministro Tarcísio da Infraestrutura, eu acho um espetáculo. Eu tenho medo até de falar, porque ele tem, graças a Deus, ele tem, graças a Deus, uma personalidade mais introvertida, que ele fala muito bem, mas ele não é, ele é low profile, ele não quer aparecer muito. E ele vem fazendo um trabalho espetacular por essas estradas do Norte e Nordeste, todas as estradas paradas, porque as empreiteiras receberam uma fortuna e não fizeram, e ele botou gente do Exército, engenheiros do Exército, para terminar as estradas por 1/3 do preço, botou todo mundo trabalhando, está fazendo um trabalho, agora está querendo ressuscitar as ferrovias no Brasil, que são uma ideia ótima. Bênção, né? Aqui. O mundo inteiro apostando nos trens para carregar grãos, para sabe, material de exportação, levar para os portos e para os navios, a gente dependendo de rodovia, de caminhoneiro, um custo enorme de asfalto das estradas. Ferrovia exatamente tudo que esse Brasil precisa, e ele ali na dele está trabalhando em silêncio, fazendo o Brasil andar. A Tereza Cristina da Agricultura fazendo um trabalho maravilhoso. A parte agrícola é que vai salvar o Brasil depois dessa pandemia, porque a gente continua vendendo, produzindo, plantando, recolhendo. Quer dizer, gente da melhor qualidade. Quando essa gente senta para falar, os jornalistas respeitam, tem que respeitar. Agora, o que tem que se fazer? Botar gente de boa qualidade para falar e informar o que está havendo. Porque não é possível só essa brigalhada. Isso virou briga de comadre. Isso virou fofoca, não é matéria, é fofoca. Porque o fulano falou não sei o quê, aí ele responde, é a sua mãe, não sei o quê. Gente, o nível é uma coisa baixíssima dos dois lados. Agora, a imprensa, o que foi? A imprensa entrou nessa dança, que não podia ter entrado. O papel da gente não é entrar nessa dança. Eles recebem... Tem uma responsabilidade social, né? Exatamente. Eles entraram numa dança de receber o desaforo e resolver rebater a altura. A gente não está para isso. Deixa ele falar o que ele quiser, a gente dá o que a gente quiser. Não precisa botar o cara xingando do jeito que xinga. Você acha que aquilo ajuda alguém, ver ele ali xingando a imprensa, xingando as pessoas e falando porque morreu e daí? Isso aí ajuda a população brasileira de que maneira? Você está repercutindo um mau exemplo, que é exatamente o que você está Exatamente. E está repercutindo para jogar a população contra um presidente que está eleito, está aí, e que é melhor ficar aí do que a gente começar tudo de novo, empichar, e não se sabe o que vem por aí. Pode haver, inclusive, uma guerra civil. Sabe? Não é momento. A gente tem uma democracia, a gente tem Câmara funcionando, Senado funcionando, Judiciário. Quando ele extrapola, vão lá e dão uma brecada. A gente está vendo isso. Às vezes brecam até onde não deviam brecar, a verdade é essa. Mas a gente está vendo isso. Então, as instituições estão todas aí funcionando. Gente, baixa a bola um pouco e vamos tentar trabalhar e vamos tentar um meio termo, virar uma coisa mais educada, sem apedrejar e sem conduzir tanto as pessoas às opiniões. Eu acho isso. Adorei essa sua frase, Beth. Se conduzir as pessoas às conclusões. Desde que as conclusões e que o povo precisa amadurecer nesse sentido também, né? Precisa ouvir. Claro. Fica sempre aquela coisa que
mastigado, tudo pronto. A pessoa tem que usar o bom senso ali, pensar. Beth, antes da gente partir para finalizar nosso papo interessantíssimo, deixa eu ler um pouquinho de algum comentário, ver se tem alguma coisa que a gente não falou. O Ricardo Otelo está falando. A Selic já diminuiu, o dólar está caindo. Paulo Guedes é fera na economia. A Kátia está falando, é verdade, o Tarcísio está falando. O que mais aqui? Deixa eu ver. Kátia, os óbitos mostram o passado recente, as internações no futuro próximo. Caíram as internações no Estado. Isso mesmo, 1.300 para 129. Fonte, Jornal Extra, quer dizer, está comentando aqui porque eles também distorcem. Deixa eu ver o Gustavo. Que eles se atolam, né, Gustavo, nas informações. Lembra o Mandetta, no início, condenou as máscaras? A OMS condenou, né? Falou que não adiantava. Eles batem muito cabeça também, né, Beth? É uma coisa nova, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que nessa questão da pandemia, o governo também tem os pés pelas mãos. Não podia ter demitido um ministro da Saúde no meio da pandemia, botar um outro, que eu tenho o maior respeito pelo doutor Nelson Tais, que é um bom pesquisador, uma pessoa no meio muito respeitado também, e que não tinha condições de trabalho aí. Agora, o que eu quero dizer a vocês todos que estão nos ouvindo é o seguinte: eu sou jornalista, eu não vim aqui para falar mal da imprensa. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que chegamos a um ponto que eu estou assustada com o que está acontecendo, porque são pessoas muito capazes, de primeira linha, que tem uma emissora que tem um alcance terrível, um alcance, sabe, para o bem e para o mal, a verdade é essa, e, de repente, eu estou vendo sendo minada um executivo do país, sendo minada uma das maiores fontes de informação, de fiscalização, que é a imprensa, e sendo minado o povo brasileiro, que não está conseguindo nada com essas informações e está absolutamente perdido. Eu estou assustada, eu acho que não precisava ser assim, eu acho que chegou no momento, esses manifestos todos do basta, eu assino embaixo, basta, mas não é basta só com o que o presidente vem fazendo, com muita coisa que ele vem fazendo, mas com a forma como a imprensa vem tratando o presidente, que não tem nenhuma liturgia pelo cargo, nem ele, nem a imprensa, que vem confundindo o que é notícia, o que é opinião, com o que é ideologia, sabe? E querer levar o povo como um rebanho para as suas ideias. Eu não concordo com isso. Agora, eu acho a imprensa fundamental, temos que contar com isso, e nenhum medo de estarmos caminhando por uma falta de democracia, uma ditadura. Isso não vai acontecer. Nesse país, com as instituições funcionando, inclusive com os militares do jeito que estão, exatamente no lugar onde tem que ficar, não se envolvendo e prontos para cumprir só a sua função, eu não vejo nenhuma chance de se sair de uma democracia, graças a Deus. Então, gente, vamos terminar nosso bate-papo aqui com essa mensagem assim: imprensa, dá um tempo, vamos construir, né? Porque a gente precisa que o país ande. Vamos voltar para a origem, né? Da função, do trabalho, que é tão bonito, que é tão importante, fundamental para a gente. Ter o debate, ter a reflexão, ter a informação, porque aí você está lendo ali, você não está seguro, você não sabe mais se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. A gente precisa voltar a ter essa confiança nos dados. E aí, cada um precisa ser seu jornalista, né? Tinha muito isso, eu me lembro. Meu pai comprava, tinha um pouco do Jornal do Brasil, um tinha um pouco de tendência para um lado, outro para o outro. Dentro do jornal mesmo tem aqueles jornalistas que você prefere. Pô, hoje eu vou ler o fulano, a fulana. Aí a opinião, você já sabe que é uma opinião, mas dado, notícia é notícia. Quando o Beth falou, não tem mais. Aquilo e acabou. Adriana, a palavra final é sua, Beth. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu adorei participar do programa, mas eu vou cair em qualquer momento que eu já estou no vermelho. Beijo a todos. Beijo, gente. Beijo, Beth. Gente, obrigada
todas as pessoas. Foi bem bacana a nossa live, cheia de gente, cheia de comentários. Eu vou ver se eu tenho algum aqui que eu ainda não li. Eu estava lendo um texto antes da live começar, eu vou botar o texto aqui para vocês, porque fala umas coisas bem interessantes também sobre a imprensa, sobre o quarto poder. Maria Tereza falou tudo, Beth, parabéns. Conduzir as conclusões e apresentar os lados da notícia. O povo forma opinião. Eu concordo, Kátia. Eu não posso atender agora não, que eu estou acabando aqui minha live com os meus queridos aqui. Sérgio Bruno, obrigada. Kátia, democracia é alternância de poder. Saber ganhar, saber perder. Exatamente. Sônia... A imprensa sempre omitiu dados de manifestantes. Gente, super obrigada pelas lives. Eu vou tentar sempre trazer boas conversas, Bela, mas a Globo News, principalmente, tem os comentaristas muito tendenciosos. Alô? Eu tô terminando aqui a live. Peraí. Tchau, gente. Um beijo para todos. Que eu fiquei lendo ainda umas perguntas aqui.